Boa qualquer parte do dia, esse é o Estudo X Cripto, aqui a gente fala sobre criptoativos com pixel art e esse é o resumo periódico de edição número 14, ou seria 13.2, né? Essa imagem aqui do título é de um jogo chamado Punch-Out, onde basicamente ou você massacra alguém ou é massacrado num estilo de boxe e luta livre misturados. E a imagem foi para ilustrar que a gente dessa vez foi nocauteado, ou quase nocauteado por esse ano que está passando agora. Né? Esse é o último vídeo do ano. E a essa altura a gente gostaria de estar aferindo aí um lucro de 2022 nas nossas criptos, de estar comemorando as adoções de criptoativos por parte dos países e de, por que não, também estarmos mais tranquilos com a máfia local, conhecida como governo, mas infelizmente nenhuma dessas três coisas está acontecendo no momento. É verdade que a gente esperava que esse ano aí fosse de baixa para as criptos, porque afinal a gente está muito longe do halving, e quando acontece isso, normalmente você tem mercados de baixa, né? Os bear markets, ou o inverno cripto, como é conhecido. Também foi assim em 2014, também foi assim em 2018. Então a gente esperava que fosse baixo, mas não tanto, naturalmente. Na outra ponta, né, de adoção dos países para que eles usem criptoativos como moeda oficial, ou também no nosso cenário político atual, isso aí realmente é ao contrário do bear market, que tem uma explicação. Essas outras coisas não têm explicação, não tem consolo, então a gente anda bem mal nisso daí, né? E, consequentemente, os airdrops e staking que a gente costumava publicar aqui com um pouco mais de frequência agora estão basicamente mortos, principalmente os airdrops. Você não tem nenhuma cripto sendo mintada, sendo criada por alguma empresa ou por alguma DAO, né, que é uma associação descentralizada, e isso de certa forma tem o seu lado bom também, porque a gente sabe que tem muito scam no meio, tem muito esquema que só existe para enriquecer pessoas que são falsárias e que criaram esse esquema. Inclusive, mais para frente nesse vídeo a gente vai falar sobre a fraude que aconteceu aí da FTX e, na verdade, todos os acontecimentos durante esses mais ou menos 2 meses, um pouco mais de 2 meses, que foi a última data da nossa última postagem, do nosso último vídeo, do CryptoDrop lá atrás em outubro, antes das eleições, inclusive. De lá para cá a gente tirou esse período sem publicar, foi quase como umas férias de judiciário, né? Um pouco mais de 2 meses. Mas voltando ao assunto do airdrop e staking, não temos muita opção para airdrops, mas para staking a gente deixou aqui na nossa publicação lá no site 2 links para alguns insights, né? Primeiro, os stakings da Binance, que continuam mais ou menos iguais ao que eram anteriormente. Então a gente tem aí cerca de 5% para quem quiser fazer stake em Bitcoin, 8% para dólar em stablecoin naturalmente. A gente lembra só que você vai estar deixando os seus criptos e suas stablecoins para custódia de terceiros, né? Da Binance no caso. Então é importante que você não comprometa aí uma fatia muito grande, porque como a gente tem visto, está cada vez mais difícil você deixar suas criptos para terceiros e naturalmente isso não é o recomendado aí e nem foi para isso que os criptos foram criados, né? Mas a gente deixa de qualquer forma essas dicas para quem quiser ir para o ano de 2023 taxas desse tipo. E mesmo da Binance a gente está deixando aqui o link, porque a gente sabe que ultimamente piorou muito a imagem da Binance, sobretudo por conta aí do sobrinho de Haddad, que parece que vai assumir, na verdade já assumiu como diretor-geral aqui da América Latina, né? Então isso é uma péssima notícia, mas de qualquer forma a gente deixa aí para quem estiver interessado em ter esse tipo de retorno e correr esse risco. Aqui abaixo também a gente está deixando alguns tokens, um link que tem alguns tokens que especificamente o mercado indiano está otimista para esse próximo ano. Então, nada parece muito interessante, diga-se de passagem e de antemão, mas a gente vai deixar aqui o link também para que quem quiser acessar possa ver aí o que é que o mercado indiano, que é um dos maiores, inclusive, do planeta em relação a criptoativos, então o que eles estão apostando aí para esse próximo ano. Vendo agora aqui um pouquinho
gráfico do Bitcoin, né, que é o principal criptoativo e que leva todos os outros para cima ou para baixo, via de regra, a gente tem o gráfico aqui do Bitcoin que está mais ou menos estacionado desde aquela última queda que foi há quase 7 semanas, com o desastroso fim da FTX, né, que foi seguido aí por uma queda muito acentuada, semanal, lembrando que esse gráfico é semanal, e todas as outras criptos, naturalmente, seguiram essa queda da FTX. Né? A fraude foi aí do ACO, que era o Sam Bankman-Fried, que era a segunda maior corretora de criptoativos do mundo, e essa fraude foi cometida pelo ACO, mas também muita gente da sua equipe, como a ACO também da Alameda Research, que era aí o braço principal da FTX, que era nada mais nada menos do que da namorada de Sam Bankman-Fried e que não tinha comprovadamente nenhuma experiência, nenhuma expertise para tocar uma empresa desse tamanho, né? Então seguiu-se aí o banho de sangue nesse setor, que foram acompanhados por revelações que dão nó no estômago, né? Por exemplo, a empresa era propositalmente mal gerida por esse casal aí, a Alameda, mal gerida pela Caroline, que era namorada de Sam Bankman-Fried, que também mal geria propositalmente a FTX, usava os fundos de clientes da maneira que eles queriam, inclusive para usar para doações nas campanhas esquerdistas dos Estados Unidos. Então, esse é o nível de nojo que a FTX tinha e que estava passando aí por baixo do nariz de todo mundo sem ninguém perceber, mesmo com algumas aberrações desse tipo. Mas aí o mercado, que é a melhor rede neural que existe, já precificou e já sofreu bastante com essa questão toda que foi iniciada não só pela FTX, mas se a gente pegar alguns meses antes, a Luna, que começou tudo isso, né, que, de novo, num mês que já se esperava baixa dos criptoativos pela distância do halving, a gente teve todo essa outra onda de problemas que também está correlacionada a isso, né, aquela coisa de quando uma baixa, a gente vê quem é que está nadando nu, né, então quem é que está mal gerindo suas empresas e quem tá cometendo fraude. Isso tudo pode ser verificado quando o dinheiro em abundância começa a acabar, que era o caso das criptos desses últimos anos, né? Então o mercado está dando essa secada de empresas que não prestam, criptos que não prestam, o pessoal que não agrega valor nem riqueza nenhuma no ecossistema e que estava aí extremamente bem sucedido por uma questão de dinheiro fácil, basicamente. Sobre a nossa carteira, a gente já espera que não vá mudar grande coisa nesses últimos momentos aí do ano de 2022. Então tem lá um snapshot da última posição nessa publicação, mas a gente também, às 21 horas, que é quando fecha de fato o mercado, vamos tirar um outro print screen aí das posições atualizadas, e em 2023 a gente já começa a analisar tudo que foi feito em 2022, e aí nos primeiros dias a gente publica esse snapshot comparando com a nossa posição inicial nas criptos, né? Durante o ano, lembrando que a gente começou essa carteira hipotética naturalmente, a partir de agosto de 2021 já era a nossa carteira de 2022, não mudamos as posições que vinham de lá, né? E no mais, não tem muito que alterar da história de 2022, muitas derrotas no mundo cripto e também em outras áreas a gente teve diversas derrotas, como a gente já comentou anteriormente, mas, como diria Rock Balboa, não é sobre apanhar, mas sim como se levantar e suportar a dor depois de cada pancada. Não foi exatamente o que foi dito, mas a ideia era mais ou menos essa. Então a gente deseja um 2023 aí especial para todo mundo, dentro das condições de cada um, naturalmente, e agradecemos bastante pela audiência aí, tanto no nosso blog, quanto nos nossos vídeos, quanto nas nossas postagens no Instagram. Aquele aviso de sempre, siga a gente aí em nossas redes sociais, nas plataformas de streaming, né, o YouTube e o Odyssey por enquanto. Clica lá também naquele ícone lá de chamar a atenção, seja o sino, ou seja o ícone equivalente. Em 2023 a gente espera aí naturalmente expandir nossas atividades para outras plataformas, naturalmente também só por conta da nossa audiência que a gente pode fazer esse tipo de coisa. Então, muito obrigado e feliz ano novo para todos. Valeu, falou.